Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um formato diferente. Para quem não sabe, eu sou da área da administração de empresas, onde estou acabando de concluir minha graduação na Universidade Federal de Uberlândia. E lá na matéria Planejamento de Negócios na Prática, da professora Michele Carrijo, a gente teve uma atividade onde o grupo tem que entrevistar um empreendedor. Hoje eu estou aqui com o Pedro. Fala comigo, Prazer, João. Pedro. Cara, obrigado por estar aqui hoje. Desde já, obrigado por estar mostrando aqui pra gente um pouco da sua empresa, a evolução, como que ela começou. Acho que é mais importante como ela está sendo inserida no mercado, né? Quando se fala de um pouco de posicionamento, hoje a gente vai ter alguns tópicos que eu posso vir falar com você ali, analisar um pouco o mercado, como que está o mercado, como vocês estão se posicionando no momento, qual que é o objetivo a longa distância e também fazer uma análise ali do setor sensorial de vocês, tá? Bacana. Então, hoje aqui para quem está vendo esse vídeo, eu tô enquanto dois lados. Um eu sou do canal, Joel, e o outro hoje eu sou entrevistado. Então, o Pedro veio aqui compondo o grupo que eu também faço parte, conduziu a entrevista, mas hoje eu vou ser o entrevistado e não o membro do grupo que vai fazer as perguntas. Então, vou passar a palavra aqui para o Pedro, ele vai conduzir essa entrevista com a gente. E hoje eu sou, digamos que não sou o host, seria o Pedro, hoje eu sou o espectador, quem vai estar sendo entrevistado. Cara, e vai ser bacana, viu? Acho que quando a gente entrevista, vai vindo perguntas diferentes, entender como que realmente você está se posicionado na empresa, né? Entender, Joel? Acho que vai ser um bate-papo ali interessante, para até você mesmo falar, opa, minha empresa está desse jeito. Às vezes trazer um outro olhar, refletir sobre a situação. Eu queria saber ali, como um espectador, sem saber de nada da sua empresa, como está posicionada a Jato Hub. O que você pode me falar um pouquinho da sua empresa, como que ela está evoluindo hoje? Bacana. Então, a Jato ela é uma empresa que atua no segmento de tecnologia. A gente constrói software, agentes de IA, ferramentas que podem ajudar empresários e empresas a ter um resultado operacional melhor, seja reduzindo o custo ou aumentando o lucro. Hoje nossos principais cases e clientes são grandes empresas como a Bayer, que é uma multinacional na divisão do agronegócio, divisão Crop Science, antiga Monsanto do Brasil. Hoje vocês já estão inseridos? Já estamos, a gente fez uma consultoria empresarial e agora a gente está fazendo um produto, um agente de IA para gestão interna de processos. Cara, é muito bacana, mas agora é curiosidade minha. É uma empresa muito grande, né? Aqui na região e no Brasil todo. Como você conseguiu estar nesse mercado? Porque acredito que são várias outras empresas que estão tentando também, com certeza, entrar nessa mesma empresa que tem um mercado imenso. Bacana. Então, a gente observa meu pensamento sobre isso. O mercado digital, de tecnologia, sempre que vem alguma nova tendência, todo mundo meio que corre para o mesmo local, quer fazer a mesma coisa, todo mundo quer ter sucesso, quer ter resultado. A gente mira sempre as empresas, tem uma prospecção fervorosa, quente, em alguns diversos canais que a gente tem de captação, mas o que eu posso dizer que fez eu chegar até a Bayer, além de trabalho duro, foi principalmente ter proatividade direcionada ao networking. Então nada adianta eu ser proativo, nada adianta eu querer fazer networking. Eu tive que juntar os dois. Então ter um networking intencional. Deu um casamento perfeito ali. E aí foi onde deu um casamento perfeito. Boa. E fui conseguindo fazer contatos que me deram possibilidade de hoje prestar serviço para uma excelente grande empresa como a Bayer. E Joel, quando se fala aqui no mercado, você pretende expandir, está em crescimento, como é que está essa situação? Bacana. Pretendo expandir, então é algo que está de acordo com a estratégia da empresa. Isso porque não tem problema a sua empresa estar num determinado faturamento, desde que isso esteja condizente com a estratégia que você traçou, seja para a empresa ou para a sua vida. Olha, para mim, X valor, 50 mil, 1 milhão ao mês está bom. Mas quanto ao cenário Jato, é algo que está dentro da nossa cultura, faz parte da nossa cultura. A gente sempre tem um sentimento de inconformismo. Então a gente quer sempre fazer mais e atingir novos patamares. Então a gente está estimando um crescimento para 2026
de mais ou menos 500% do que a gente fez. Coisa, hein? Muita coisa, difícil, mas isso é com base também nos crescimentos históricos que a gente veio fazendo em alguns meses, anos. E o nosso objetivo maior é se configurar como a maior empresa de inteligência artificial do Brasil e após isso de tecnologia como um todo do Brasil. João, muito bacana, mas eu vou te falar um pouquinho, eu sou um pouco leigo nessa parte de IA, né? Certo. Acho que ainda não tenho esse conhecimento. Mas como vocês comparam os concorrentes? Porque eu acredito que já tem concorrentes também muito fortes. Como é que você vai conseguir encarar isso no mercado? Qual que é o seu diferencial? Queria entender um pouquinho sobre isso. Diferencial é sempre algo bem legal no mundo de startups e na área da administração clássica, que é o nosso curso. Vem lá de Michael Porter, né? Então, ter um diferencial competitivo. Vou te contar a verdade, Pedrão. Igual eu faço, tem um monte de gente. Acredito. Mas é um monte. Que fazem o mesmo produto, ou pelo menos se pressupõe. E aí o que eu tenho do mercado até aqui? Alguns não entregam o que prometem. Poucos mesmo têm a capacidade de entregar uma solução de agente já de início ao fim. Isso é, não só um agente que responde no WhatsApp, um agente que entra dentro de um CRM, que faz conexão com TOTOS, com Sankhya, com algum RP de mercado existente. Poucos conseguem fazer isso. E além disso, qual o diferencial da Jato perante a este modelo de negócio? Que é o modelo de negócio software house, agência de agentes de A, etc. Qual o nosso diferencial enquanto consultoria tecnológica, empresa que atua no segmento de tecnologia? Eu digo que por ter vindo da área de negócios e não de tecnologia, ter vindo de negócios e da tecnologia e não o contrário, o diferencial da Jato enquanto empresa, que eu fiz questão de firmar na nossa cultura, é sempre focar no problema, Pedro, nunca na solução. Porque a solução pode ser uma IA, pode ser um sistema, pode ser um grupo no WhatsApp, que todo mundo já conhece. Pode ser uma reunião, 30 minutos na empresa ali, olha, eu acho que está faltando comunicação, vamos reunir 30 minutos toda semana. Então, focar no problema, porque a gente tem várias soluções para um dado problema. Agora, se a gente focar na solução, a gente pode se viciar. Isso parece algo óbvio, mas na prática do mercado, nem toda empresa aplica dessa forma. Então, eu considero esse um dos maiores diferenciais que a gente tem perante o mercado. Cara, e falando um pouquinho assim, vai vindo curiosidades, né? Há 3, 4 anos atrás, você esperava estar nesse mercado? Você já vem de uma família empreendedora? Como é que funciona isso? Porque eu acredito que, geralmente, você deve ter alguém ali da família que já tinha um pezinho ali na área do empreendedorismo para, às vezes, ter uma melhor visão, estar ali num nicho bacana, entender o contexto. Você teve uma base, família ali já tinha alguma empresa, para hoje você está nesse nível que você está hoje no mercado. Bacana. Então, eu sempre tive um apetite natural pelo empreendedorismo, isso porque sou filho de 2 empreendedores, gestores. Contei isso em outro vídeo do canal, vou deixar aqui para quem quiser ver, inclusive. Naturalmente, isso fez eu acho que não ter outro lugar que eu queria olhar. Talvez outras oportunidades, mas eu sempre quis empreender. No meio do caminho eu cheguei a cursar odontologia, que é a área que meus pais empreendem, tem um grupo, uma rede de clínicas odontológicas, mas por uma empresa familiar ter alguns entraves ali na sucessão, eu decidi trilhar o caminho com as minhas próprias pernas. Então, quanto ao empreendedorismo, eu tinha um norte do que era empreender, do que era tomar risco, do que era ir lá, ter essa proatividade, tomar um risco para fazer as coisas. Mas em tecnologia não. Meu grupo familiar é da área de serviços em saúde, e serviços em saúde, seja médico ou odontológico, que é o que a gente está configurado, tem muitos gargalos, principalmente atrelados ou a pessoas ou a processos. E naturalmente a ferramenta que a gente tem para solucionar isso é melhorar esses processos, implementar processos e aplicar tecnologia. Então acredito que por ter esse cenário, naturalmente eu quis ir ao empreendedorismo, mas por ver essas burocracias foi o que ditou a área que eu queria seguir. Então, como eu via os gargalos e queria solucioná-los, foi onde eu decidi para a tecnologia. João, agora que eu entendi um pouquinho da empresa, como que funciona,
Queria entender um pouquinho ali da análise do setor de mercado, que mercado que você prefere, no caso, atender, porque a gente entende que tem alguns mercados que eu não tenho objetivo de atender, né? Como empresa. E tem alguns que o olho brilha, né? Aquela sensação, fala assim, não, esse aqui eu vou modificar, vou dar um up nessa empresa. Fica até mais fácil às vezes, Nossa, né? Cara, acho que quando a gente vê um alvo e fala esse aqui que eu vou traçar, né? Acho bacana. Que é muito bacana e a gente conseguir evoluir a empresa, contribuir como prestador de serviço para o mercado. Você conseguiria me falar um pouquinho o que você acha, qual tipo de empresa que você prefere ter um nicho? Não sei se poderia falar essa palavra nicho, sim, mas acredito que qualquer pessoa você pode atender, mas lógico que tem aquele galinha dos ovos de ouro, né? Isso mesmo. Bacana. Então, conforme a gente conversou, a Jato hoje está inserida no setor de tecnologia. A gente deu uma breve folheada ali da história e um pouco do que a empresa faz. E sobre os nossos clientes, a gente tem nos mais diversos segmentos. Então, por exemplo, a Bayer é uma empresa que ela é multinacional, e uma multinacional tem algumas unidades, divisões de negócio. A Bayer tem duas, uma é a farmacêutica, que todo mundo conhece, sim, e a outra é a Crop Science, que é a divisão do agronegócio. Então, um grande setor nosso é o do agronegócio. Tá? A gente tem, digamos que 20% da nossa carteira de clientes está dentro do agronegócio, além da Bayer. Outro setor que para a gente é muito bom é o imobiliário / construção civil. Então tudo que está no envolto ali, seja na construção, na criação ou na venda, loteadora, incorporadora, imobiliária, todos os agentes que compõem esse ecossistema, desde a construção, loteadora, passos que vêm antes, burocracia, depois, venda, a gente trabalha muito bem, porque são setores que têm bastante processos repetitivos. Você consegue fazer gestão disso tudo? Planejar, organizar e entregar? Isso está muito de acordo com o diferencial da Jato. A gente foca principalmente no negócio. Então, quando a gente aprende a entender negócios, fica mais fácil a gente atuar em alguns setores diferentes. O que a gente faz é casar algumas soluções que se aplicam a mais de um setor. João, e quando você vai entregar o produto, né, o produto final, eu entendo que você tem que realmente entender a empresa, né? Como que você faz isso? Você tem que realmente estudar necessidade, fraqueza, ponto forte, e o que eu consigo melhorar, o que eu não vou conseguir. Como é que você faz isso? Bacana. Temos, a gente já teve vários estágios durante a empresa, então no início era uma reunião diagnóstica, ela não era cobrada, até hoje ainda não é, mas onde te conhecia, falava: oi Pedro, tudo bem, prazer, pedia para você me contar um pouco da sua história e um pouco da história da sua empresa, é algo muito importante, fica a dica para quem quer algum insight aí para a área comercial, pede para o empreendedor contar a história da empresa dele, ele ama falar sobre a empresa dele, e após esse mapeamento a gente entendia os principais processos e ferramentas que uma empresa tinha e quais soluções dentre as que a gente tem a gente poderia oferecer a esse empresário. Só que isso começou a se limitar. Por quê? Quando a gente começou a subir os patamares de empresas que a gente trabalhava, a gente viu que este processo não funcionava tão bem. Por exemplo, a Bayer, uma empresa que com uma reunião de 1 hora, 2 horas, 3 horas é impossível a gente mapear ou construir uma solução. Então, hoje o que a gente tem aqui, além das unidades de negócio de software house, construção de ferramentas, de agentes de AI, a gente tem uma consultoria estratégica e tecnológica, onde empresas a partir de um determinado número de faturamento anual, sim, e a gente traduz para o mensal também, só dividir por 12, a gente indica sempre uma consultoria. E aí a gente passa de uma semana a um mês, alguns casos a gente passa até 6 meses, dependendo do tamanho da corporação e das unidades, identificando os processos, mapeando gargalos, fazendo bate-papos técnicos com diretorias, lideranças, e não só eles, com pessoas que operam na prática. Não só quem faz o direcional, mas quem está realmente lançando a nota, quem está mexendo no Excel, quem está às vezes num setor de recebimento de carga dando entrada no que o caminhão está descarregando. Ali todas as informações têm que casar, né? Com certeza.
da controladoria, da logística, exatamente. De tudo tem que porque você concorda que o diretor vai ter um olhar e às vezes quem está na ponta ali numa Sim. balança, num back-office, tem outro olhar? Então eu acho que ao construir um sistema, agilizar um processo, a gente tem que sempre entender quem faz ele, quem tem o direcional do que quer que seja feito e casar o que é o melhor, digo que o ponto ótimo, né, aqui entre esses dois, para tanto o diretor estar feliz, quanto quem executa, quanto nós prestando esse serviço, mapeando ele na realidade. Porque se a gente quiser um ou outro, você concorda que eles podem mentir? Falar, é feito assim, só que na prática você vai ver ele faz de outro jeito. Não, é que aqui a gente põe como zero o valor só para subir a ordem mesmo. Aí dá as divergências carregadas. E aí dá divergência. Cara, mas muito bacana, viu? Bacana. E aí sobre setor, queria falar um ponto a mais aqui. Então a gente falou dos setores dos clientes, mas eu queria evoluir um pouco a mais essa análise de setor de mercado, Pedro. No nosso mercado, a tecnologia está em constante transformação. Então, a OpenAI, lá do ChatGPT, você vai conhecer. Às vezes uma nova atualização pode quebrar um produto que eu vendo aqui na minha empresa, um serviço que eu ofereço a um cliente. Então, a importância da análise de mercado do setor, eu acho que esse era um dos principais motivos pelo qual o professor requisitou o trabalho. A gente sempre está olhando para o mercado, as tendências que estão acontecendo, as novidades que estão vindo por parte de outras empresas. E eu acho que o nosso dever enquanto gestor é sempre tentar se antecipar a essas tendências ou essas ameaças, para seja a gente encontrar uma oportunidade, como você tinha falado, onde a gente pode fincar os 2 pés antes do nosso concorrente chegar, e aí é onde eu posso ter outro diferencial além dele. É um diferencial fora do que é o tempo. Esse é o principal. Você fala, eu vou falar com o chat ou vou falar com o Deep da DeepSeek? Você fala, eu vou falar com o chat. Por quê? Porque o OpenAI chegou antes. Correto. Eu vi até no vídeo do Bruno Fagion, deixar uma referência para ele, a lei do catálogo, que eu não vou lembrar o escritor que ele tinha falado, mas a lei do catálogo diz que quando você é o primeiro que chega, você firma o norte, o referente. Igual o Bombril. Você chama de Bombril ou palha de aço? De Bombril. Eles chegou antes, então eles tinham um fator que ninguém tinha, o tempo. Eles se firmaram como referência. Então, bem lembrado, Pedrão, esse é um baita diferencial. E eu acho que estar sempre atento a essas oportunidades é algo que pode tanto fazer a ruína da empresa, também o sucesso dela. E acho que é isso um pouco do setor, tanto do que a gente está inserido enquanto empresa, quanto do que a gente trabalha. Falei alguns, agronegócio, imobiliário, construção civil. Tem outros, meu próprio grupo familiar, a gente presta serviço a eles na área da saúde, mas tem algumas soluções proprietárias que a gente desenvolve e prioriza. Não dá, é algo que eu aprendi no mercado de startup também, não dá para querer atender todo mundo, você tem que nichar e escolher com quem você quer comunicar. É muito importante hoje no mercado. Com certeza. E aí a gente tem uma solução proprietária que é no segmento comercial e de marketing, que é uma ferramenta para força de vendas. Tá bom? Queria ressaltar mais esse ponto aqui. Ok, muito obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço, Pedrão. Tamo junto. Muito obrado, Pedrão, nosso querido entrevistador, excelente pessoas, trabalha na área de processos, logística? Processo. Hoje eu sou o cara D-1, né? Dá todo o resultado da empresa do dia anterior para tomar de decisão. Então, bacana. Assim, também é uma área desafiadora. A gente entender e, como diz, entregar às pessoas que não conseguiu fazer o serviço ou as eventualidades que teve dentro da empresa. Então ali é outro tipo de desafio que a gente trabalha bastante, mas bola para frente e cada dia mais focar nessa área também, que eu acho que é uma área topíssima, a gente ser o cara que introduz o resultado, saber o que realmente está acontecendo com a empresa para conseguir trazer a melhor eficiência dentro do mercado. Com certeza. Muito obrigado. Foi um prazer estar com uma figura ilustre, uma mente brilhante, sabe muito bem o que está perguntando, o que está falando. Agradecer também a professora Michele, né, Pedro? Ela ajudou a gente bastante. É uma ideia que a gente consegue entregar para os
para os alunos também ter uma visão, como nós somos administradores, cada um tem, como diz, sua área, mas às vezes a gente precisa ver o do coleguinha para a gente falar, nossa, isso aí também eu consigo fazer, ou consigo entregar algo parecido, e não é o copiar, né? Mas a gente fazer e conseguir se manter, se entregar, se dedicar, acho que isso é o mais importante. Com certeza. Muito obrigado, Pedro. Obrigado. Agradecer novamente a professora Michele em nome do grupo, agradecer a Universidade Federal de Uberlândia, que é uma excelente faculdade que devolve para o Brasil aquilo que é cobrado por meio de impostos, devolve em formação de renda, em educação, educação de qualidade e também retorna para a sociedade. Então é um pouco disso que é o pressuposto da faculdade, o pressuposto de uma universidade pública, e também meu objetivo, o objetivo deste canal, poder retornar um pouco do que foi investido em mim, poder retribuir isso para a sociedade, tá bom? Então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Obrigado. Se você gostou, fala aí, Pedrão, quem gostou tem que fazer. Seguir o canal desse cara, melhorzinho da região. E deixar o like. E bora, gente. E, além disso, deixa um comentário sobre o que você achou dessa breve análise setorial e de mercado da Jato, e qual empresa você gostaria que um vídeo eu fizesse uma análise setorial e de mercado completa.